Galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Repertório Nota 1000. Eu sou a professora Carol Mendonça e aqui é um lugar em que a gente se encontra. Eu não sei como você está chegando, mas eu tenho certeza de que você vai sair mais seguro, mais tranquilo com relação ao seu repertório na hora da redação. E aqui eu nunca tô sozinha, sempre tenho um convidado especial e hoje eu tô com ela, Renata Tomás. Olá, Renata, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Carol? Muito obrigada, Renata, que é coordenadora do curso da Escola de Comunicação da FGV. Posso te apresentar assim? Sim, eu sou coordenadora do curso de graduação em comunicação digital da FGV Comunicação Rio. Maravilhosa, formando comunicólogos, tá certo? Exatamente. E aqui tem um protocolozinho, né? Mas eu queria quebrar, porque eu tô muito curiosa pra saber o que estuda o comunicólogo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender pra poder fazer parte desse movimento, porque, sinceramente, eu dei uma stalkeada, né? Eu falei, quero entender e tal, eu sei que os alunos vão perguntar também, e eu acho que é muito grande, mas resumindo, assim, como que é esse curso? Me conta. Então, o curso de comunicação digital é um curso inovador, é um curso singular, é um curso muito diferente, porque ele faz uma conversa entre a comunicação, a ciência de dados e as ciências sociais. Então, os nossos alunos aprendem aí como produzir mensagens, enunciados, como fazer comunicação a partir dos dados. Caramba. Rola uma matemática no meio? Exatamente. Sabe aquela coisa que o aluno fala de nunca mais vou ver matemática na minha vida? Pra que eu preciso aprender isso aqui? Expectativa versus realidade. Aqui não, aqui ele vai ver matemática, aqui ela vai ver matemática de novo, porque a gente entende que é um conhecimento basilar, fundamental pro dia de hoje, né? Pra contemporaneidade. Sim. Tô entendendo. Porque, assim, quem olha de fora, às vezes acha que trabalhar com internet, com rede social, com as plataformas, que não dá nem pra gente catalogar, porque a gente pisca e aparece uma coisa nova, né? Parece muito intuitivo, mas não, né? Tem muita coisa que se pode aprender e desenvolver. Quando a gente fala do digital, a gente não está falando só de software, de dados, de planilhas, de conteúdo. A gente está falando de toda uma visão de mundo que está sendo construída. A gente está falando de uma cultura digital. E isso exige também uma formação, um aprendizado. Quer dizer, a gente precisa entender como é que nesses ambientes agora a gente se relaciona. Não é mais a mesma coisa, é diferente. Então, Mudou, as né? nossas relações, o nosso modo de produzir conhecimento, o nosso modo de produzir saber, a nossa compreensão sobre o que é belo, sobre o que é bom, sobre o que é aceitável. A gente está vendo, por exemplo, a gente está vivendo um fenômeno de desinformação. Por quê? Isso é da cultura digital. Porque você tem um volume enorme de pessoas, um volume sem precedente, com a capacidade, com acesso àquilo que produz informação. Antes você tinha isso muito concentrado, não é que você não tinha desinformação, mas isso era concentrado em polos muito específicos. E agora é muita gente falando, ouvindo, produzindo. Então a gente precisa aprender a conhecer as dinâmicas desse novo ambiente, desse novo tempo. Então a gente precisa aprender essa cultura digital. Maravilha. Eu vou te explicar como é que é o esquema do repertório e a gente vai falando mais sobre a escola, porque eu tô realmente muito curiosa. Bom, como você já deve saber, o vestibular da FGV tá chegando, inclusive, não sei quando você tá assistindo a esse podcast aqui, mas até o dia 11 de outubro você pode fazer a inscrição. O link tá aqui na descrição do vídeo. E se você já tiver passado da data, você pode usar também a sua nota do Enem. Então fica ligado, porque pode ser que no ano que vem você esteja por aqui, nesses corredores. E, ó, um sonho, viu? Aquilo, ó, pelo estúdio você nota como que é especial, como que é diferente estar aqui. Mas vamos lá. Para a redação, para a construção do modelo de redação do Enem, que pode ser aplicado nas estaduais, nos vestibulares, aqui da FGV também, é obrigatório que o aluno apresente um repertório sociocultural. Que eu explico para eles que é o seguinte, você levar alguma coisa do seu conhecimento de mundo e aplicar associando com o tema da redação. Aí eles falam assim, e quando que vai ter essa aula do conhecimento de mundo? Eu falo, calma, que você já tem, já tá aí com você, basta que você consiga administrar e associar ao tema. Mas para ajudar, porque a gente tá chegando aí, né, às vésperas do Enem, eu trouxe aqui alguns que podem ser coringa, que podem ser chave, porque
Eu falo sempre, não tem que se preocupar em gerar a melhor ideia na redação, em inovar, em resolver um problema do Brasil ou do mundo, porque é só uma redação. Você só precisa mostrar que você consegue escrever, consegue associar as ideias e tem algo a dizer sobre o assunto. Respira que vai. Então, vou colocar aqui na tela o primeiro repertório. Gostaria do seu comentário sobre. Temos aí? Olha lá. De acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o conhecimento nas áreas de tecnologia e matemática foi recompensado com o maior crescimento salarial na última década. A matéria completa, vocês podem acessar pelo resuminho aqui, o PDF está disponível para você baixar também. Tudo que rolar aqui, você pode conferir completamente no material. Mas é isso aí, Renata? O pessoal tá ganhando bem, o bolso tá cheio? Olha aí, viu? Ela voltou à matemática. Ela tá aí de volta, né? Aquele aluno que fala assim que não sei para que serve matemática, não sei porque estou estudando função, não sei porque estou tendo que aprender sobre esse tipo de conhecimento. Tá aí. Né? A gente está acompanhando esse é um índice, esse é um estudo, mas recorrentemente a gente vê esse tipo de constatação, de que esse tipo de conhecimento é um conhecimento recompensado, não é à toa, porque ele de fato ajuda a manusear uma série de tomadas de decisão. Então a matemática, ela está na nossa vida, não é só na hora que a gente compra algo, não é só na hora que a gente paga, não é só na hora que a gente faz uma conta, né, uma soma, mas ela está, por exemplo, nas políticas públicas. Como é que uma determinada população é contemplada quanto a uma política pública, quanto a um direito? É a partir da leitura que se faz dos dados sobre aquela população. Quando você vai no IBGE, quando você vai ver o censo. Então, é muito importante. Se a gente pensar também na época da Covid, quando as vacinas chegaram e a gente viu naquela função, né, naquele quadro, a curva de queda de mortes, porque as pessoas foram sendo vacinadas. Então, é um tipo de conhecimento muito importante. Né? Nesse sentido, quanto mais pessoas conseguem aplicar esse tipo de entendimento nas diversas profissões, nas diversas demandas sociais, isso vai ser compreendido, isso vai ser recompensado como está ali. No bolso. E essa parte você acha que se associa com esse esquema de profissões do futuro, esse mistério que não tem nome ainda, que daqui a 5 anos a gente nem sabe quais serão as profissões e tal? Sim. Uma pista, né? Alguns levantamentos vão apontar entre os conhecimentos requeridos pelas organizações hoje, entre os conhecimentos que as empresas e o próprio governo, as organizações não governamentais entendem como necessários para o seu desenvolvimento, para o seu avanço, está ali o conhecimento ligado à tecnologia, ligado à inteligência artificial, certamente, mas muito ligado ao que a gente chama de proficiência de dados, que é essa capacidade de não só coletar, identificar, né, como é que eu organizo, como é que eu estruturo um determinado comportamento social em dados, né? Como é que eu faço isso? E uma vez fazendo isso, como é que eu identifico padrões de comportamento naqueles dados. E esses padrões vão me dar entendimento sobre condutas, sobre tomadas de decisão. Então, é muito importante ter isso que a gente chama de proficiência de dados. É uma coisa que a gente desenvolve aqui na Escola de Comunicação, porque isso não é necessário só para quem faz matemática, só para quem faz engenharia. Hoje, ler o mundo a partir dos dados é uma demanda para qualquer área. Por quê? A nossa presença no digital, a gente faz tudo no digital. A gente estuda, a gente tem uma consulta, a gente passa tempo consumindo conteúdo, a gente assiste filmes, a gente interage com pessoas no digital. Todas essas atividades estão gerando dados. Até mesmo quando a gente está dormindo, a gente está gerando dados. E o que se faz? Exatamente. Por exemplo, você está lá com o seu relógio, né? E aí ele está lá registrando quanto tempo você dormiu, como é que estão seus batimentos cardíacos, né? Quer dizer, tudo que a gente faz está sendo registrado, está gerando esses dados. E tem gente coletando e olhando esses dados. Para quê?
para produzir conhecimento sobre mim, sobre você, sobre as populações, sobre os usuários das plataformas e transformando esse conhecimento em tomadas de decisão, em produtos que vão ser criados, em políticas públicas que vão ser desenvolvidas. Então, ter profissional capaz de fazer essa leitura, de gerar esses diagnósticos, de gerar esse conhecimento, é fundamental para o ambiente, para o universo em que a gente vive hoje. Caramba, é verdade. E é engraçado porque... Engraçado não, né? É até triste, talvez, porque a gente tem esse panorama, a gente tem esse conhecimento de forma leiga, né? Falando com você como leiga, de que tudo está sendo ouvido, de que tudo está sendo anotado, que a gente está fazendo parte de um mapa. Mas é interessante pensar que a gente pode passar a ser essa pessoa que analisa, né? Sair, inverter o papel e realmente promover mudanças. E ser o que a gente chama de... tem um movimento crescente que a gente chama, né, de produção cidadã de dados. Quer dizer, eu tenho consciência de que eu gero dados em tudo que eu faço. Tendo essa consciência, eu vou ter uma atitude mais ética e mais cidadã no sentido de cobrança sobre os meus dados. Quem tem meus dados? O que você faz com ele? Que tipo de conhecimento você está produzindo a meu respeito? Eu quero saber, né? Eu quero fazer parte disso. Então, é muito importante que cada um tenha esse tipo de conhecimento. Sim. Sabe uma coisa que eu lembrei? Que é aleatória, mas que eu lembrei quando você falou que a gente gera dados quando tá dormindo? De um caso, pode jogar no Google, que não vale para repertório da redação, mas é interessante. Um caso de uma pessoa, uma esposa, que descobriu uma traição do marido por causa do WAT, né? Do registro, um pico de aceleração cardíaca, 3 horas da manhã, e dali começou a investigação. Descobriu qual era o motivo do pico. O pico estava muito picoso e ela realmente descobriu. Sabe o que é pico, né? Função. Função. Ele vai fazendo a conta, 2 variáveis. Olha aí, e aí chega ao número e você vai fazendo as associações e faz ali a curva. Sim. Matemática, muito importante. E é muito importante também de trazer, a gente aproximar para o dia a dia, né? Porque realmente parece que é algo que a gente nunca vai usar. Eu acho que o aluno do ensino médio tem essa percepção com todas as matérias. Né? Porque quando eu lanço lá no 4,5, oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio, ele fala, não, parei aqui, não dá, prof, não dá. Quando que eu vou usar? Você usa todo dia, toda hora você escreve, né? E exatamente. Trazer um pouquinho, aproximar, acho que é muito legal. Vamos pro 2? Repertório 2, na nossa telinha. Felipe, o brabo da tela. Vamos lá. Um estudo recente realizado pela Nielsen traça um quadro perturbador desse universo. Vou revelar o universo aqui já já. A pesquisa revela que o Brasil é o país dos influenciadores. Existem 500 mil deles, com ao menos 10 mil seguidores espalhados pelas plataformas. Eu vou te falar uma coisa, não sei se você tem essa sensação. Toda hora, toda semana, pelo menos, aparece um grande influenciador que eu nunca tinha visto. E a pessoa é super seguida, super engajada, e eu nunca tinha visto. Não tá rolando isso? Acontece com muita gente. Acontece comigo, eu acho que é muito comum. Em todos os nichos, né? Sim, porque você tem a questão das bolhas, né? Sim. Então você não capturou e às vezes é uma notícia, uma situação, é uma prisão, enfim, que aparece e aí aquele nome surge pra você. E você fala, gente, onde é que eu tava que eu não vi essa pessoa que tem tantos seguidores, né? Que é tão conhecida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na formação dos comunicólogos aqui da FGV, essa ética da influência, ela tem um papel? Isso passa por eles? Pela formação, com certeza. Tem que passar, né? O curso, a gente tem, na metade, o que a gente chama de disciplinas de fundamento, que são tanto teóricas quanto práticas. E a gente tem, depois, no segundo momento, as eletivas, as extensionistas, que são mais aplicadas para os alunos poderem ter essa oportunidade de levar para fora, né, da escola esse conhecimento. Mas a formação ética, ela vem desde o início, ela vem desde a base. Por quê? É muito importante que a aluna ou o aluno, eles tenham condição de olhar para essas práticas e pensar o seguinte, bom, eu tenho muita coisa que eu consigo fazer. A gente dá aqui muita ferramenta para eles. Então, proficiência de dados, conhecimento de inteligência artificial, produção de conteúdo. Então, a gente fala para eles, vocês ganham muito poder. Você ganha condição de fazer determinadas análises, né, que vão te dar muito conhecimento sobre indivíduos, sobre o seu país. Né? Isso é poder. Sim. E a questão é, posso fazer essas coisas? Devo. Né? Então, a reflexão ética, ela acompanha
o tempo todo quem tem acesso às tecnologias digitais. E quem tem acesso a essas tecnologias extremamente desenvolvidas, né, potentes. Quem pode fazer isso precisa também acompanhar o fazer, né? Precisa acompanhar do fazer a reflexão sobre o devo. Até que ponto, em que limites, em que termos. Então, a gente tem não só a disciplina de comunicação e ética, mas a gente tem isso transversalmente em todas as nossas discussões aqui. Que legal e que importante, né? E assim, voltando um pouquinho na redação, na estrutura, na conclusão do Enem, obrigatoriamente eles vão fazer uma proposta de intervenção. E aí, para entregar essa conclusão completa, ele precisa de 4 elementos obrigatórios. O que é a proposta, o quem, que é o agente, o modo, né, que é o como, um detalhamento ali de como isso vai ser feito, uma ideia, uma sugestão, e a finalidade. A partir dali, o que é que vai mudar, né? Para que vai ser feito. E esse quem, esse agente, normalmente os alunos direcionam para o governo, instituições, mas eu acho que cabe muito... Leis, né? Leis, iniciativas que meio que se distanciam do cidadão. Mas eu acho que com essa questão toda, principalmente que a gente está vendo agora, né, sobre as apostas, essas pessoas tão influentes, grandes aí sendo investigadas e tudo mais, e pequenas também, essa coisa toda. Eu acho que o agente influente, ele tá na hora de ser chamado para essa conversa, né? Para essa responsabilidade. Tem havido movimentos do próprio Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional discutir temas e convidar influenciadores brasileiros para participar disso. Não só pensando que eles podem ser agentes de multiplicação, mas também trazer para que eles tragam essa experiência, essa vivência, esse repertório. Entende? Para que as autoridades entendam que linguagem é essa, como é que eles chegam a essas pessoas e assim eles consigam compreender e desenvolver um pensamento crítico sobre uma série de situações que às vezes eles não têm. Porque também não teve muitas vezes não deu tempo, né? Tá tudo muito rápido. Muito rápido. Não deu tempo de estudar, não deu tempo de entender aquele fenômeno. Então, os influenciadores, eles devem ser sim, e já estão sendo cada vez mais alvo desse tipo de ação e de iniciativa. Eles também precisam compreender os processos, as leis, as possibilidades, precisam ser incentivados a fazer essa reflexão ética para que quando eles estiverem produzindo conteúdo, chamando as pessoas à ação, incentivando pessoas a determinado tipo de consumo, isso ser feito de uma maneira mais coerente, né, mais adequada. Sim. E é muito rápido no sentido também de se tornar tem muita gente buscando ser um influenciador digital, né? Tem gente trabalhando muito, suando muito por isso. E tem pessoas que simplesmente acordam e, de repente, são. Exatamente. Né? E, às vezes, são até crianças, né? Cada vez mais comum também. As crianças, elas não vêm de Marte, nem de Saturno, elas são daqui mesmo, né? Elas são produzidas aqui no nosso meio. Eu tenho uma lá em casa que às vezes eu falo, será que veio daqui? É tudo daqui, é tudo nosso, não é de outro lugar, não. E elas estão observando o mundo em que elas vivem, porque elas são indivíduos inteligentes. Então, as crianças interpretam e elas estão num mundo que valoriza, que premia, que convoca as pessoas a terem visibilidade, a serem influentes. Valida, né? Exatamente. Então, elas fazem aquilo que na antropologia a gente chama de imitação prestigiosa. Elas olham e fazem igual. Elas não fazem igual porque elas são macaco de imitação, porque elas são um papagaio. Elas fazem igual porque elas estão vendo que aquilo é valorizado naquela sociedade. Então, ser influencer é importante pra gente, a gente fica atrás, a gente fica curtindo. Elas também imaginam como é que eu vou criar existência social, como é que eu vou atrair atenção, como é que eu vou me colocar como um sujeito nessa sociedade, nesse mundo. Eu preciso influenciar, eu preciso fazer meu conteúdo, eu preciso ter uma boa imagem. Elas vão já adquirindo e socializando esse tipo de conhecimento, né? E daí vem a demanda de orientação para elas, para os pais, para todo mundo que está em volta. E a gente é meio que jogado nas tendências, né? Também, de repente, você vê que aquele ali é um caminho e você tá sem orientação, sem preparo. Acho que tem muito tema. O tema do Enem é sempre um problema social. Sim. E talvez se caso venha alguma coisa que não tem cara de problema, você pensa um pouquinho e problematiza, né? Mas eles têm mandado o problema na lata. Mas é problemático. Por quê? A gente sabe que vai ser porque você vai ter que resolver na conclusão. Então, vai ser problemático. E aí,
eu procuro trazer os temas aqui sempre que são base de muitos outros. É uma cadeia, né? Sim. Então, você tem ali uma tendência que é desregulada, sem lei mesmo, né? Ou com lei que é ineficaz, tem essa questão de também falta de diálogo, falta de orientação em todas as bases do negócio. E isso vai, com certeza, causar mais problemas. Então, por isso que eu falo, quando você consegue resumir a educação, qualquer problema na redação, você tá bem. Porque se a questão é falta de informação, com certeza você apontou algo que nos afeta como brasileiros, como cidadãos do mundo, né? De uma maneira geral. Então, sabendo mostrar como mais diálogo, mais informação, mais orientação, cursos específicos como esse do qual a gente está falando, como isso tudo pode melhorar numa esfera social. Você os tá bem. impactos, né? Uma coisa importante sobre as crianças é que às vezes a gente olha e fala assim, não tem regulação, é específica, a gente ainda não tem. Mas a gente tem as garantias já conquistadas. Então, a gente tem a Constituição. Você tem um livro sobre isso, não é? Eu tenho um livro sobre as crianças que produzem conteúdo para a internet. Vamos colocar aqui os youtubers mirins. Pra vocês virem. Isso, o título do livro é O que você vai ser antes de crescer. Antes de crescer, maravilhoso. Então, quando a gente fala desse universo, a gente não tem uma legislação específica, mas a gente tem as garantias amplas e já asseguradas às crianças. A gente tem a Constituição de 88, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Marco Legal da Primeira Infância e a gente tem, mais recentemente, um documento chamado Comentário 25 da ONU, que é um documento validado, que tem força de lei no Brasil, porque ele está vinculado à Convenção dos Direitos das Crianças, do qual o Brasil é signatário, e esse documento diz que toda a lei existente, né, para a criança nos países signatários, e isso inclui o Brasil, deve valer no digital. Olha só. Então, todo direito assegurado na Constituição e no ECA, por exemplo, ele tem que valer para a presença, para a experiência da criança que está no YouTube, que está no TikTok, tá no Instagram, etc. Que maravilha. Gente, tudo isso que a Renata tá falando, todas essas pontuações documentais, a gente vai colocar no resumo em PDF, tá? Pra você poder ler, pra você poder memorizar com mais tranquilidade. Você vai, aqui na descrição do vídeo vai ter pra você, bem bonito. Maravilha. Vamos pro último. O repertório número 3 é o seguinte: o Brasil tem o terceiro pior nível de habilidades digitais entre o grupo de países que compõe o G20, segundo uma pesquisa elaborada pela Anatel. Habilidades digitais. E agora? Aí o aluno deve perguntar, igual me pergunta do conhecimento de mundo, que dia que vem essa aula? E muita gente, infelizmente, não tem essa aula, né? Habilidades digitais. O que a gente precisaria entender sobre isso? Para buscar um estudo, né? É amplo, tá, Carol? Porque quando a gente fala de habilidades digitais no Brasil, a gente está falando tanto de um aspecto técnico, que é ter conhecimento do dispositivo, ter conhecimento do software, ter conhecimento do hardware, né? Enfim, é um conhecimento técnico, quanto a gente está falando também de algo que a gente já citou aqui, de um conhecimento ético, do que eu devo fazer, de como eu devo me apropriar desse conhecimento, desse dispositivo, né? Mas competências também críticas, né? Quem é que ganha com esse uso? Quem é que perde? Né? Como é que eu consigo aplicar e manusear isso, por exemplo? Então, a gente está falando de maneira ampla do que a gente chama de literacias, né? Que nada mais são do que um conjunto de conhecimentos distintos, de natureza distinta para uma determinada área. Então, quando a gente fala de habilidades, a gente está falando também de competências, a gente está falando de atitudes e a gente está falando de um conhecimento conceitual, teórico, por exemplo. No contexto do Brasil, eu diria assim que o primeiro desafio para as habilidades digitais é o próprio desafio de acesso, né? E de um acesso qualificado. A pesquisa TIC Kids Online, que é uma série histórica que a gente tem, se não me engano, desde 2012, então todo ano ela é publicada, a última, a mais recente, diz que mais de 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil têm acesso à internet, por exemplo. Então, assim, tem muito acesso no Brasil, é verdade, né? Cresceu muito. Contudo, esse acesso não é qualificado para todo mundo. E quando você tem um acesso que não é qualificado, quer dizer, a pessoa tem internet, mas ela tem internet só para WhatsApp, só para Facebook. Isso significa o quê? Que o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, à informação disponibilizada para ela é muito restrito.
Sim. É o da corrente do WhatsApp, entendeu? É o do tigrinho, é o da fake news, é o da bolha, entende? Então, é um consumo muito precário. Sim. É uma presença muito precária. Então, a gente tem esse desafio, que é um desafio de acesso. E a gente tem um desafio que é o da competência crítica. Eu diria, assim, que é muito latente no nosso caso, que é da gente entender o funcionamento desse universo. Por exemplo, entender o funcionamento das plataformas. Eu sei que é muito difícil quando a gente quer o serviço, a gente quer o joguinho, a gente quer brincar, e a gente vai lá nos termos e diz, ok, concordo. Aceito Eu aceito, tudo. Né? Mas a gente, de fato, vai precisar aprender a entender como essas estruturas funcionam. E forçá-las também a isso, né? A serem mais transparentes no seu funcionamento para que a gente tenha uma presença mais cidadã, mais ativa, para que a gente aproveite melhor tudo que está sendo ali e não simplesmente a gente seja usado, né? E não simplesmente a gente seja mais um elemento. Então, essas habilidades digitais, além de acesso qualificado, isso é um desafio no Brasil, além dessa questão ética e crítica, eu diria que o conhecimento mesmo competente dessas ferramentas para o exercício do trabalho, do ofício. Ano passado, o Congresso Nacional aprovou no Brasil a Política Nacional de Educação Digital. Isso não está restrito a crianças e adolescentes, isso é extensivo a toda a população brasileira. Por quê? Porque o governo brasileiro já percebeu que esse déficit do conhecimento digital impacta diretamente nos empregos, impacta diretamente na construção de renda e no desenvolvimento do país. Porque ele acaba tendo que... você acaba tendo que pagar muito por uma atividade, às vezes, técnica, porque ninguém sabe aquilo, então o profissional acaba tendo que ganhar muito, né? E você não consegue ocupar as vagas, então você gera desemprego. E esse desemprego tem impacto na economia do país. Então, para você se desenvolver como nação, a gente precisa dar esse passo além. A gente precisa que a nossa população tenha mais conhecimento sobre esse universo. E isso é muito mais do que apertar botão e configurar um e-mail no celular. Eu tenho pensado muito sobre um tema que envolva, assim, essa... Acho que a gente pode falar de letramento digital? Sim. Esse termo acho que funciona, principalmente para redação, assim, de forma mais genérica, né? Esse letramento digital no sentido de... O enfrentamento desse crescimento dos golpes digitais, que aí vai direto ao encontro do que você falou, sobre tanto uma capacitação dos usuários, quanto também uma fiscalização para quem promove, para quem é o dono, para quem está lucrando com os acessos e tudo mais. Algum tipo de responsabilidade nesse sentido. Eu acho que a iniciativa governamental também sempre cabe, é muito bom. Tem aluno ficar com medo, será que eu posso falar mal do governo? Não é falar mal, é só dizer que pode ser feito, que deve ser feito. Apontar uma lacuna, né? Isso. Mostrar que uma coisa não está sendo feita ainda e poderia. E esse ponto do enfrentamento dos golpes, e um outro ponto é sobre essa familiarização com o conteúdo que... Eu ia dizer o conteúdo que importa, mas isso pode soar esquisito. Mas o conteúdo que seja do não entretenimento. O conteúdo educativo, o conteúdo profissionalizante, o conteúdo que vai gerar um resultado. Porque a gente tem as crianças, adolescentes e adultos... Pode botar minha mãe aí na conta, meu pai no TikTok. Meu pai ama o TikTok, por exemplo. Ele aprende, inclusive. Eu falei outro dia com ele, eu falei, pai, acho que deu uma infiltração aqui. Ele, calma aí que eu vou ver aqui no moço que eu sigo. Aí eu, tá bom. Aí o moço deu o passo a passo pra ele e ele me ajudou com a minha parede, sabe? Tá aprendendo também. E toda forma de conhecimento é válida, mas eu acredito que tá todo mundo muito jogado. Surgiu uma plataforma nova. Todo mundo corre. Vai lá. Essa daqui foi demitida do Brasil, entrou essa outra. Vamos lá fazer pra garantir o arroba. Aí a gente tá lá e daqui a pouco as gerações anteriores vêm também devagarzinho, mas vêm. Aí as crianças, assim que são autorizadas, de repente já vão estar lá também. E não tem essa orientação, né? Não tem esse encaminhamento para o melhor uso da ferramenta. Exatamente. Então, eu já ouvi muito sobre isso, assim. O TikTok só tem besteira. Minha filha tá no TikTok e não faz nada de bom lá.
Ok, mas será que a gente tá conseguindo encaminhar? Tem um jeitinho de mostrar que pode ter algo de bom? E eu, como adulta, qual é a minha? Vou ficar criticando o conteúdo que tá lá ou vou produzir alguma coisa boa e postar lá? E conhecer aquilo que atrai, né? Sobretudo os mais jovens. As gerações mais velhas tendem a olhar o consumo midiático, o consumo digital dos mais jovens e criticar e falar, eu li, você não sabe o que é bom, você fica preso aí, você não sabe o que é brincar, você não sabe o que é diversão. Enquanto que pra gente criar uma conexão, né, com essas gerações, a gente vai precisar, sim, entender de que maneira que aquele conteúdo, que aquele universo, que aquela trend, que tudo aquilo que está sendo feito ali se conecta com as expectativas e as demandas dessa geração. Porque pode parecer esquisito, mas às vezes é por ali que a gente vai conseguir conversar com eles. É por ali que a gente vai aprender o idioma deles. Sim. Então é muito importante a gente compreender a nossa cultura e não simplesmente ficar criticando os hábitos. A gente vai precisar disso para conseguir identificar, inclusive, as necessidades e, identificando as necessidades, propor as soluções, propor as intervenções de que a gente necessita. Nessa hora, menos preconceito com os ambientes, né? E um pouco mais de presença e de análise crítica, certamente. A gente não precisa achar tudo bonito, aplaudir tudo, gostar de tudo. Obviamente não. Mas a gente ter essa abertura de fazer uma leitura do que está sendo feito ali. Eu acho que isso a gente está fugindo um pouco de fazer uma leitura. Tem os entusiastas e tem os desesperados, os apocalípticos, o que é o fim do mundo, né? A gente precisa de um pouco mais de leitura, né? de um pouco mais de interpretação do que está acontecendo ali para entender a nossa sociedade e para dar esse tipo de orientação e cobrar de quem está oferecendo, né, de quem está organizando esses espaços também, aquilo que a gente identifica como necessário. Entender mais, né? E também eu acredito que, como professora, essa experiência de mostrar para o aluno que eu faço parte do mundo dele sempre me foi benéfica. Sempre me deu mais domínio de turma, me deu mais aproximação com eles, assim. Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez, tem uns anos já, mas eu gosto muito do Naruto, sabe? Sim. Assim, foi uma febre na minha época de pré-adolescente. E eu confesso que até de vez em quando estiver passando hoje em dia, eu dou uma paradinha e dou uma olhada. Que eu não tô olhando nada hoje em dia, né? O tempo tá curto. Mas se tiver o caso, eu ainda gosto. Gosto muito, tem no meu cenário e tal. Aí eu dei uma palestra para professores. E uma professora falou assim, jamais eu levaria esse mau elemento pra minha sala de aula. Porque o Naruto é bagunceirinho. Aí afetivamente eu já falei, vou arrumar uma confusão aqui nessa palestra por dentro, né? Eu pensando. Aí eu falei assim, prof, olha só. Eu acredito que a gente já saiu de uma época em que a gente apresentava alguma coisa. Assim, eu quero apresentar clássicos, eu quero trazer muita coisa legal para os meus alunos, mas eles já têm a bagagem deles. Eles trazem. Eu não posso fingir que não existe. Eu vou fingir que não existe só porque eu não gosto? Eu gosto do Naruto, só pra deixar claro. Mas, né, mesmo que eu não gostasse, tem outros que eu não gosto da Peppa muito. Eu acho a Peppa meu pra frente. Mas eu vou fingir que ela não existe? Eu não posso fazer. Eu tenho que pegar, nem que seja pra mostrar onde ela errou, onde o Naruto fez uma bagunça equivocada, onde ele, né, poderia ter feito melhor, e levar e o pessoal falar, pô, legal. E ali, talvez seja um único momento da aula em que ele se sinta vivo na aula, porque ele vai poder responder, ele vai poder dar uma opinião. Dialogar. Quando você traz algo que é do repertório da criança, do aluno, do idoso, né? Isso serve para outras gerações também, se a gente for pensar essa questão geracional. Né? Quer dizer, você perde a conexão com os mais velhos porque ele está operando em outro repertório. Mas se você vai lá buscar aquela música, aquele programa, né? Você vai conseguir se conectar com essa pessoa. Na hora, né? Exatamente. Isso serve... A gente está falando do ambiente escolar, no caso de aluno, mas se a gente falar das pessoas mais velhas, às vezes no ambiente familiar, às vezes numa questão de política pública, né? De que a gente está precisando mobilizar um determinado grupo. Então, como é que a gente se conecta? Né? Como é que a gente engaja, por exemplo, pessoas numa determinada causa? A gente tem que falar a língua delas. E falar a língua delas é olhar para esse repertório mais amplo, né? Sem esse preconceito. Eu amei, porque em vários momentos hoje aqui a gente chegou nessa, né? De que tem que abrir a mente um pouquinho e deixar de lado, assim, essas pré-considerações e tudo mais. Tá certo, eu amei, Renata, muito obrigada. Foi incrível te conhecer, incrível conhecer mais aqui da escola.
E realmente, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acredito que é isso, a gente organizar o futuro. Na verdade, o presente, né? Isso aí já tá tudo aqui. Total, a gente tá aqui de olho no presente e com o pé no futuro. É isso aí. E pra você que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer o vestibular da FGV, que já tem os links todos aqui na descrição do vídeo, não esquece de baixar o material. Tudo que a gente citou vai estar linkado e também vai ter lá alguns modelinhos de redação com esses temas de hoje que eu fiz com muito carinho pra você. E é isso, uma boa prova pra você, não tem jeito, vai passar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.